Vamos fazer uma pequena prece. Ó meu Senhor e bom Deus, Jesus, nossa guia e modelo, e a espiritualidade, os anjos protetores que serão objeto de nosso estudo de hoje, e em nome desses anjos protetores, eu solicito em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intui, que nos dirige, que, de uma certa forma, inspire. O que aqui falarmos, muitas vezes, em alguns momentos, que não seja a nossa vontade, mas sim, meus anjos guardiões, a vossa vontade. Esse é um curso de introdução ao Espiritismo, divulgar, instruir, unificar. Esse é um curso de introdução à doutrina espírita, é o nosso 33º encontro. Hoje nós vamos falar sobre a afeição que os espíritos designam a certas pessoas, a afeição, a atenção. Hoje são 30 de 2016, meu nome é Décio Naves e estamos falando diretamente de Palmas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Kardec, muito argutamente, indagou aos imortais. Veja bem, os espíritos afeiçoam de preferência a certas pessoas? Respondeu os imortais. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de melhorarem. Ora, então não precisa ser só o homem de bem. Ele sendo um homem de bem, ou ter tendências, ou ter viés para melhorar, com certeza há a influência desses imortais, né? Então não precisa ser só homem de bem. E veja bem, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se, né, a tais. Se eu não sou um homem vicioso, contudo, tenho dentro de mim o germe de um vício, eu posso ser naturalmente influenciado. Posso ser naturalmente influenciado. Esse anjo de guarda, esse espírito protetor, nos conduzir, nos direcionar, mas ocorre que algumas vezes nós direcionamos por caminho ou caminhos trevosos. O espírito protetor, necessariamente, ele é mais superior do que, entre aspas, meu espírito. Isso porque, quando vou proteger alguém, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que ter, vamos dizer assim, ter uma evolução maior no que tange, no que refere-se ao processo moral e ao processo, em termos de ciência, científico, né? O saber. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, o que nós falávamos, né? Temos ainda esses espíritos protetores, espíritos familiares, que nos dá essa sustentação, dá esse apoio, nos direciona sempre para o bem, através de inspiração. Quantas e quantas vezes, e a gente assim não memoriza, ou não lembra, o próprio espírito, anjo de guarda, fala assim, Décio, não dirija por essa rua, você tem uma vaga, eu vou para outra rua, evito um acidente, eu não viajo aquele dia, muito embora essa inspiração, né? Essa premonição que eu tenho em função desse direcionamento do anjo protetor, compete-me a utilizar o livre-arbítrio. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 459, ele formulou um questionamento aos imortais, onde os indagou. Os espíritos influenciam em nossa vida? E os mesmos responderam, mas que imaginais? De ordinário, somos nós que dirigimos. Evidentemente que nós não somos marionetes, né? Eles nos dirigem, muitas vezes até dirigem, né? Nos inspiram, nos intuem,
contudo, deixa-nos livres para utilizar o caminho. Caminho A, o caminho B. E aquilo que mais falamos, né? Aquele que mais sabe. E Jesus já disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que nós estamos fazendo aqui agora? Julgando para dentro de nós conhecimento. E aquele que tem conhecimento, ou que tem um conhecimento maior, ele dá uma aplicabilidade mais lógica, mais sensata, mais coerente no seu livre-arbítrio. Foi esse aspecto que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará desses ferrolhos, dessas amarras, desses vícios, e vamos direcionarmos-nos à virtude propriamente dita. E esse espírito feliz, esse espírito de ordem elevada, ele só quer o quê? O nosso bem, que nós acertamos. 1-0. Abaixo desse tem o anjo guardião. Esse anjo guardião é um espírito evoluído, naturalmente, mas não é um guia espiritual. Ele, na escala espírita, ele está um pouco abaixo, mas, pela mesma forma, só quer nos direcionar para o bem. Só quer nos direcionar para o bem. 2-0. Temos a terceira categoria de espíritos, que são os espíritos familiares. São aqueles espíritos, por exemplo, de famílias mesmo, um avô, um pai, uma mãe, dessa existência, ou de uma existência transata, né, uma existência anterior, eles sempre querem o nosso bem. Também. 3-0. Mas dentro desse espírito familiar, tem espíritos quais nós sincronizamos com os mesmos pelas nossas más tendências, pelos nossos vícios, né? Aquele mesmo caso. Então, eu fumei, eu tenho esse hábito, posso ter ainda uma sementinha. Então, tem um espírito lá, Décio, volta lá, você beija, rapaz, você já está quase morrendo. Se você pegar um câncer, ou adquirir um câncer, até esse câncer manifestar, você já morreu. Então, você está aí com quase 70 anos, eu tenho 66, sabe? Corpinho de 65, viu, meus irmãos? Então, eu tenho 66 anos, pegasse um câncer, 83, dificilmente, né, até ele manifestar. Então, o espírito que é familiar com meus desejos, sim, né, está na mesma sintonia, ele me inspira, ele me intui. Cabe-me a segui-lo ou não. E, normalmente, aquelas outras três categorias sempre nos direcionando para o bem, o que você acaba fazendo? Acaba optando por esse irmãozinho que é desafeiçoado aos bons comportamentos, aos bons costumes, né? Dentro do campo espiritual, é a mesma coisa. Você já deve ter visto falar, Vale do Suicida, Vale dos Beberrões, Vale dos Drogados. Não que existe um vale propriamente físico para acolher esses espíritos, mas eu suicidei. Eu tenho esse comportamento nada politicamente correto. Pelo contrário, abominável por a maioria, ou se não todas as religiões sérias, que propugnam a evolução do homem, né? Ora, isso ocorre que, ao sair da matéria, ao desencarnar, quando há morte física, propriamente dita, eu vou procurar esses irmãozinhos que estavam atuando, que estão nesse viés a qual eu estou comportando. Eu suicidei, eu vou ver... Primeira coisa, eu chego no plano espiritual, percebo que eu não tirei minha vida. E eu não tirando a vida, eu cometi 2 terríveis erros.
de tirar a minha própria vida, porque Deus nola concedeu, e ao chegar lá ficar decepcionado, porque o motivo prioritário, o motivo básico, o motivo princípio que fez eu tirar a vida, chego lá e eu percebo. Vai desse. Não adiantou nada. 2 decepções. E vou ter aquele período perturbatório e logo, né? Até pedir a Deus e a bondade divina para ter outra reencarnação, para eu poder resgatar desse erro atroz. E quem que eu vou procurar? Vou procurar quem está no meu padrão, quem está no meu viés. Nós nos aproximamos por afinidade. Nós nos aproximamos por afinidade. Os bons espíritos, como vimos, simpatizam com os homens de bem. Ou aqueles que poderão sê-los, né? Ou suscetíveis de melhorar. Os espíritos inferiores ou espíritos viciosos, aqueles espíritos que estão distante da virtude, mais próximo do vício, né? Associam-se aos homens viciosos ou aqueles que poderão tornar-se tais, que é o caso que eu até referi-me do meu comportamento há 22 anos atrás, e eu confesso a vocês que 22 anos atrás eu abominei o vício do cigarro e ocasionalmente eu sonho. Então você não esquece. E isso é com tudo, né? O falar mal, a fofoca, o comer bastante, a ira, a inveja. Na verdade, tudo isso são comportamentos inadequados que vai ressaltar o nosso orgulho, a inveja, né? A vaidade. É o famoso véu. Véu, vaidade, egoísmo e orgulho. Luiz Mendes coloca, já há muito tempo as coisas em minha vida não têm dado muito certo. De 1981 até agora, vem acontecendo coisas meio... Eu posso ir por esse caminho ou ir por outro. Eu posso tomar essa ou aquela decisão. Jamais abandona. Muito embora o Décio é uma pessoa recalcitrante. Décio é uma pessoa cabeça dura. Décio não quer tomar o caminho correto. Está o meu guia protetor. Está meu anjo de guarda. Está meus espíritos familiares. Tudo está falando, ó, faça isso, faça isso. E eu não quero assim proceder, pode haver um afastamento temporário. Pode haver um afastamento temporário. Mas, amanhã ou depois, eu cortei o dedo, cortei o pé no caco de vidro, tive uma dor em função de algum vício, tive algum problema celular em termos de doença, porque a doença, a dor, aquilo que muitas vezes nós analisamos como uma coisa malfazeja, incoerente e insensata, Luiz, é para que nós tomemos, para que nós tomamos o caminho correto, ou por outra, colocamos o carro novamente nos trilhos. Mas não pensam, vocês, ou nós, que ele vai falar o seguinte, você está dirigindo. O seu guia protetor, o seu espírito, você tem uma inspiração de que não pode, não deve cortar o carro. Porque se ele falasse, de uma certa forma, materializasse, você ficasse sabendo tudo, o que ia acontecer? Você simplesmente ia deixar tudo para esse espírito fazer. Ora, eu vou cortar, vou fazer esse negócio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O espírito, meu guia protetor, ou anjo de guarda, ou espírito familiar, se ele falasse diretamente, o que ia acontecer? Você cruzaria os braços. Eu diria, inclusive, meus irmãos e admiradores da nossa doutrina, que a coisa é tão perfeita, as leis divinas, e eu já dei até esse exemplo. Você imaginou
se amanhã ou daqui 30 dias você fosse ganhar na loteria, o que ia acontecer? De hoje até esses 30 dias, 60 ou 90, que você ficasse sabendo através de uma presciência ou um saber antecipado, você jamais trabalharia, você jamais obraria no bem. Por quê? Olha, eu vou ganhar. Olha, Décio, então eu vou fazer as coisas, você voltaria para você mesmo, para o seu umbigo, estimularia muito o seu orgulho, o seu egoísmo. Então é importante que nós não sabemos. E a espiritualidade deixa o nosso evoluir, né? O nosso ir, o nosso sequencial dentro desse processo evolutivo pela nossa decisão. Pela nossa decisão. Senão, cadê o mérito da evolução, né? Os espíritos, os anjos de guarda, ou mesmo aqueles espíritos que querem nos direcionar a um malefício, é pelo sentimento que tem sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nem sempre, contudo, é exclusivamente moral ou afeição que os espíritos dedicam aos encarnados. Com efeito, verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa também, eu sou espírito e sou pessoa, nem sempre o faz por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se numa reminiscência ou paixão, sobretudo humana, e de vida anterior. Porque tem anjos de guarda, tem espíritos protetores, meus irmãos, que nos acompanham nessa e em outras existências. Nessa e em outras existências. Tem certos protetores que em missão e gostam tanto da gente que acompanham da gente 10, 15, 20 reencarnações. E olha que é difícil, né? Somos sabedores, através da literatura espírita e pela comunicação de espírito jamais evoluído dentro da própria escala, que no mundo errático, não é no mundo do erro, a erraticidade é onde os espíritos estão naquele período que medeia um processo encarnatório a outro. Quando eles estão esperando lá e planejando para vir reencarnar em um determinado corpo ou em uma família, quase sempre a encarnação é na própria família, eles lá planejam e lá tem 4 para cada. Se hoje nós somos 7 bilhões e quase 500 milhões de pessoas no orbe Terra, lá tem alguma coisa em termos de 28 bilhões de espíritos ou um pouco mais. Ederson coloca aqui na área de texto. Décio, precisamos de mérito se os nossos anjos protetores fizessem tudo. Sem dúvida, olha a questão do merecimento. Como que pode fazer se ele hoje fala, Décio, vai por esse caminho, Décio, faz isso, Décio, deixa de fazer aquilo, Décio, olha aí o amor, a caridade, o fazer o bem ao outrem, como você gostaria que pela mesma forma fosse feito contigo. E assim Jesus disse, a segunda lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, se ele pede para mim fazer desta forma e eu não faço, ele pode naturalmente afastar um pouco, vendo que naquele momento eu não tenho merecimento e eu preciso. Muitas vezes, eu quase sempre digo, você andar descalço, cortar o pé para sentir a necessidade do sapato. Então, e a gente simplesmente analisa de forma abrupta, de forma muito inconsequente até, Deus é injusto. Deus está fazendo alguma coisa. Como ele é onisciente, sabia até
que eu ia cair nessa esparrela, sabia até que eu seria vítima deste ou daquele caso, né, dessa enchente, por exemplo, desse desabamento, desse raio, e não, ou ele poderia não permitir que eu fosse. É nisso que muitos não acreditam em Deus. E quando assim quando assim até diz, eu digo, você está correto. Einstein falava que ele não acreditava no Deus que os homens fazem, né? Mas sim no Deus criador dos homens. Porque nós criamos um Deus onde é olho por olho, dente por dente, um Deus vingador, um Deus déspota, um Deus tirano. Ora, se ele sabe, e para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Ele tem uma visão holística, ele tem uma visão do todo. Ora, se ele sabe que Carol Souza vai cair no avião, naquele acidente, ele poderia muito bem chegar, não, você não vai nesse. Mas o próprio espírito protetor assim a induz, fala, orienta, passa essa inspiração e muitas vezes não percebe a sutileza. Carol faz a seguinte contribuição. Uma vez eu estava olhando um amigo cego que tinha se perdido no seu quintal. Quando ouvi, mas você vai ficar aí olhando? Não vai me ajudar? Você quer ficar só olhando? Olhei para um lado, para outro, para ver se tinha alguém. Aí eu fiquei até sem jeito, fiquei com vergonha. Mas isso é perfeitamente compreensível, Carol. Hoje eu acredito que, pelo seu conhecimento doutrinário, pelo seu conhecimento espiritual, você, sem dúvida alguma, o seu comportamento seria diferente. Porque fazer o bem não é simplesmente deixar de fazer o mal. Fazer o bem é você praticar a caridade. E fazer o mal simplesmente deixar de fazer o bem. Não aconteceu nada com essa pessoa destituída da visão, Carol. Mas se porventura tiver um fosso ali, uma cisterna, e ele caísse, ou seja, em função da não ação sua, você tinha praticado o mal. Então, nós praticamos o mal quando deixamos de praticar o bem, tendo oportunidade de fazê-lo. Você pode ajudar, não consegue ajudar? O mal está praticando. Muito bem. Então, meus irmãos, assim, os espíritos denominados simpáticos são os que sentem atraídos, né, à nossa afeição, e tem afeição particular ao que nós queremos fazer. Pode ser uma ação boa ou uma ação ruim. Nesse caso mesmo, tinha uma pleiade de espíritos, o seu anjo protetor, Carol, o seu guia, anjo de guarda, espírito simpático, estava falando lá, não, vai lá, ajuda. Vai lá, ele não está vendo, ele pode cair, ele está precisando da sua ajuda. Mas aí, por uma circunstância tal, outros também falaram, não vai lá nada, vai nada, Carol. Você não tem nada com isso? O que você vai fazer lá? Deixa, isso é problema dele. E notadamente, digamos que a pessoa estava mal vestida, ou bêbada, ou qualquer coisa, e nós, nesse aspecto, ainda olhamos a parte social, que julga muita gente nesse aspecto, né? De ordinário, a duração de suas relações se acham subordinadas às circunstâncias. Muitas vezes, um espírito se une particularmente a um indivíduo para protegê-lo. É o chamado irmão espiritual. O bom espírito ou espírito de gênero. Pode ser um espírito familiar, um anjo de guarda, um anjo guardião. A palavra não tem. E ele tem nome? Não tem. Pode ser qualquer nome. Você pode
muitas vezes, chamá-lo por um santo de sua devoção, você pode chamar como espírito amigo, como um São Lucas, um São João, né? Um santo, não importa, ele atenderá. Até porque eles têm nome que nós aqui no orbe Terra, né, não temos. E quantas vidas, vida eu não diria porque temos só uma vida, quantas existências tivemos, né? Sem dúvida alguma, esse espírito pode não ter nem existido aqui na Terra, é encarnado aqui. Então, necessariamente, o nome não vem ao caso. Deixa eu ver a área de texto aqui. Deixa eu ver a área de texto. Muito bem. João faz uma contribuição. João faz uma contribuição aqui. Fiz parte de um grupo de evangelho no lar que ia de casa em casa, e uma colega viu uma mulher negra com quem me pareço. Eu senti a presença dela várias vezes. Eu me pareço com minha bisavó materna. Que bom, que bom. E ela, não tenha dúvida, a gente não sabe o estágio evolutivo ou o posicionamento que está ela nesse momento, mas com certeza ela pode estar te ajudando, João. Ela pode estar te ajudando. Ediane Gonçalves de Oliveira faz a seguinte contribuição. Uma vez sonhei com uma luz. Ao meu entender, era Jesus, no qual me dizia ter uma missão. Quando eu acordei, eu fiz uma oração e voltei a dormir. Escutei no sonho, rezei junto. Que coisa bonita, né? Rezei junto contigo. É aquela, e nós, né, Diane? A gente, de uma certa forma, faz uma avaliação muito torpe, muito errônea, que, olha, meu Jesus, olha, meu espírito protetor, eu estava sofrendo naquele período de março, naquele período de outubro, ou tantos os dias eu estava, e eu vi, e inclusive isso foi me passado em sonho, eu vi que naquele período sempre tinha 2 rastros, o meu e o do Senhor. Acontece que quando eu estava sofrendo por demais, né, eu vi e percebi que tinha só um rastro lá. Aí Jesus, ou aquele espírito, diz, é justamente onde tinha um rastro só que eu te carreguei no colo. Então, veja bem, e nós, isso é correto, Ediane, que você, esse sonho. A gente deve orar, deve, né, fazer uma oração de dentro, né? Muitas vezes, ao acordarmos, a gente não lembra daquilo que se passou durante o sono. Mas o fato de não lembrarmos materialmente da ocorrência em si, não justifica que nós não sonhamos, não justifica que nós não interagimos com outros espíritos. Muito bem. Então, ele pode ser chamado o irmão espiritual, o bom espírito, o espírito de gênio, né? O nome é irrelevante. Os espíritos familiares ligam a certas pessoas pelos laços mais ou menos duráveis. E aquilo que falamos, pode, por várias existências, por várias reencarnações. A missão do anjo de guarda, por sua vez, vamos dizer assim, de um pai para com um filho. Você, né, pega, você perdoa, mas tem hora que você precisa deixar ele também quebrar a cabeça. É aquilo que os psicólogos, a psicologia moderna diz que amar é dizer não. Porque se você faz tudo para o seu filho, se você faz tudo para o seu... Você tem que, muitas vezes, ensiná-lo a pescar. É o que se diz, amar é dizer não. Então, nosso guia não faz tudo e não deixa tudo prontinho, tudo a bem a hora.
Não. E, nesse caso, nos abandonou? Não, não nos abandonou. Ele está esperando simplesmente a gente, de uma certa forma, tomar essas decisões, ou tomar a decisão apropriada. Tomar uma decisão apropriada, aquilo que falávamos, né? Ele está aqui com a gente, está hoje, está amanhã, está desde ontem, falando isso, e a gente não quer seguir, ele pode retroceder um pouco e esperar. Veja bem, o caso da colega. Tinha um cego lá no quintal, ela, talvez, hoje já não acontecia, ela poderia dar assistência, e ele, de uma certa forma, chegou e disse: mas você está aí parada, não vem me ajudar, não? Ele sentiu a presença, porque o cego, até, assim, pode ser cego de nascença, mas ele desenvolve outro sentido, a audição, o tato, eles percebem. Tem famílias que têm cego, eles sabem qual que é a pessoa que chegou, pelo jeito de andar, pelo jeito de portar. Tem-se, ou apossa-se de si, um sexto sentido. Então, caso específico, foi aquele irmãozinho do mal que falou: não vai dar essa assistência, não. Você não tem nada com isso. E o que o pessoal vai achar de você? Vai rir? Hoje, eu tenho certeza que, pelo conhecimento dela, dificilmente ela viria a postar-se dessa forma. Muito bem. Ótimo, Edson. Faz esse público releixo aí para nós. E a gente fica satisfeito. Vamos dar sequência. Então, a missão é como se fosse um guarda, né? Um pai para um filho. E quando vê que seus conselhos são inúteis, pode o espírito protetor afastar-se temporariamente do seu protegido. Eu estava conversando com um cunhado lá em Brasília, ele chama Marcelo, nós somos até bastante amigos, e nós estávamos conversando, e eu falava para ele relativamente a essa influenciação do anjo de guarda, né? A influenciação dos espíritos protetores, do anjo de guarda. Ele falou: Décio, eu até acredito, ou posso acreditar nisso, contudo, eu vejo no aspecto mais transpiração do que inspiração. Levou-me, nesse momento, a pensar naquele pensador, lembrar daquele pensador americano, Edison, que, entre várias coisas que ele inventou a lâmpada elétrica, ele nasceu em 1847. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, ele nasceu 10 anos antes. E ele disse que na vida da gente, ou na dele, quando falaram: mas você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa astuta, sagaz, o senhor inventou tanta coisa e agora está a lâmpada aí, fez vários testes e ainda não tinha conseguido, né? Ele disse o seguinte: olha, não é questão de inteligência, é perseverança. E há mais no ato em si, mais transpiração do que inspiração. E, na verdade, me faz aqui, eu remeto aqui àquele historiador, o Leandro Carnal, ele fala o seguinte: você ocupa uma posição na vida de destaque, através de muito trabalho, através de muito esforço, faz muitas vezes uma inscrição num concurso e logra êxito naquela prova, foi porque, efetivamente, você teve transpiração, você lutou. Não, eu vou deixar para inspirar, eu vou ter fé, eu vou deixar o meu espírito guardião, o anjo da guarda, me inspirar, não vou estudar. Não existe, não existe. Então, nesse caso específico, de um projeto, de um concurso, de fazer e para ser o que você é realmente agora, tem que vir de você. Você tem que ajudar a ser ajudado, né? O espírito protetor é mesmo disso.
me ajuda a te ajudar. Então, nós estávamos conversando dentro desse diapasão, dentro dessa ótica aí. Silvana emitindo, eu não vi lá em cima, a Silvana aqui agora, ela fala, eu já senti várias vezes uma mão passando em meus cabelos. Sim, pode. Há casos, inclusive, de mão materializada, sabe, Silvana? Mas esse sentir é bom. E sempre nesses casos, você ore, você faz uma prece, você dirija bons pensamentos. Por que isso? Porque pode, pela mesma forma, assim como vimos no início de nossos estudos, você tem influência de espíritos bons, de anjos da guarda, de espíritos protetores. Mas, por outro lado, você pode ter, pela mesma forma, influência dos maus. Influência dos maus. Então, na verdade, a rigor, não existe um mau espírito. Ele vamos dizer assim, é um bom espírito adoecido momentaneamente. Não existe o mal, né? É aquele negócio, nós estamos com um irmãozinho num estágio evolutivo inferior ao nosso, ou um pouco distante. E nós só somos felizes quando todo ou todos à nossa volta é feliz. Para você ser feliz, faça uma pessoa feliz, né? Então você não tem como ser feliz sozinho naquele reduto onde você atua. Então aquele irmãozinho que está mais atrasado que você, compensa e compete você ajudá-lo, né? Ajudá-lo. Exatamente. Edson foi, né, João? Foi um verdadeiro professor Pardal, tá? O João falando. Mais de 700 invenções. E a lâmpada é mais famosa, né? Foi a mais famosa. E é ali que eu conversava com esse cunhado meu, e ele disse que, ele falando da transpiração, que nesses aspectos, a gente do trabalhar, do ser, do conseguir, advém mais da transpiração do que a inspiração. Sim, o espírito, o nosso anjo protetor, nos inspira, nos intui, nos direciona, mas temos que transpirar para conseguirmos o objetivo final, aquele que nós propusemos, né? Isso é um fator. Muito bem lembrado aí. A doutrina dos anjos guardiões. Afirma os espíritos São Luís e Santo Agostinho, e que é uma doutrina essa dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos, ou deverá converter os mais... questionam eles. Grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos ajudarão, seres superiores, pronto, né? Junto com você, em qualquer lugar que você tem e está, né? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Então, na verdade, o espírito superior, ou esses espíritos, esses anjos, e não foram criados seres à parte, como algumas doutrinas religiosas advogam, foram criados simples e ignorantes, como nós, foi evoluindo até chegar aos mundos angelicais, ou seja, ser um anjo, como nós o seremos. Vamos evoluir do átomo ao arcanjo, um dia seremos anjos. Então, quando eles ficam lá, mas para aí, Décio, eu pensei que quando fosse um anjo, tranquilamente, ele ficava deitado numa nuvem, não fazia nada. A felicidade dele é ajudar. E no mundo dadivosos, onde está espírito do naipe, né, do padrão de Jesus, os espíritos crísticos, Jesus ou Cristo, né? Os espíritos crísticos, e Jesus é um deles, esses espíritos é o que mais trabalham. Eles trabalham na cocriação do mundo, são assessores direto de Deus. Assessores direto de Deus. Muito bem, dando sequência aqui. Então, foi Deus que os colocou, né? Aí, e deu essa emoção, vai cuidar de fulano, vai cuidar de ciclano. E eles fazem isso com maestria, com felicidade.
Então, muitas vezes, a gente fala, não, eu não quero ir para o umbral. Nós estamos no umbral, né? Umbral é um local onde há sofrimento e tudo, mas é lá que nós temos condição de ajudar as outras pessoas. Ajudar as outras pessoas. E quando nós ajudamos, fazemos bem a alguém, gente, acaba a depressão, acaba a angústia, acaba aquele mal-estar. Ou fazer o bem, e quando você atua no bem, você está ajudando mais você mesmo. Você está ajudando mais você. E você pode estar no cárcere, nos hospitais, em qualquer ambiente cuja devassidão é muito grande. Hora nenhuma, esses espíritos deixam você. Nossos espíritos, guia espiritual, anjos protetores, espíritos familiares, né? E isso aí entra dois tipos de espírito, aqueles amigos, aqueles de um nível superior que nos quer o bem, e aqueles que vinculam com a gente para o mal. Então, esses espíritos estão sempre com a gente. Diz aqui o seguinte, quando vos ajudaria nos momentos de crise, quando vos livrar dos maus espíritos, mas, quantas vezes nos dias solenes não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei a isso. Te pedi para fazer isso, aquilo, e você, infelizmente, assim não portou. Infelizmente, você não portou dessa forma. Então, eles ficam tristes? Sim, ficam um pouco tristes. Todavia, amanhã ou depois, quando eu bato a porta, ou melhor, a cara na parede ou na porta, eu vejo e sinto a minha pequenez, novamente rogo a sua proteção, ou a proteção desses espíritos. Eles estão ali novamente. Repetimos, não fazem as coisas que eu deveria fazer. Não carrega ou pega o peixe que eu devo colocar na panela, fritar e comer. Mas ensina-nos a colocar a isca, a pescar, porque senão, aonde estaria o mérito de nossa evolução, né, meus irmãos? Não tinha esse mérito. Muito bem. Se assim procedesse, quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene, né, a gente pede, a gente orienta, a gente intui, a gente inspira, e muitas vezes nós vamos para aqueles menos dotados. Interrogai os vossos anjos guardiões, diz Santo Agostinho, estabelecer entre vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então, é questão de pensamento. Ore, pensa, dirija pensamentos bons, pensamentos que efetivamente mudam, porque o pensamento, ele é uma matéria, e ele translada, ele transita no fluido universal, alterando para bom ou para ruim o fluido. E alterar para bom, o que vai acontecer? Vai, consequentemente, aproximar espíritos do mesmo jaez, né? Do mesmo vibração, é a sintonia. De uma vez por todas, lançai para longe os preconceitos e as ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que, diante dos passos, vos abre. Caminhai. Tendes guia. Segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. É o próprio Deus. Deixa eu ver a área de texto aqui, mas já. Neiraide faz uma contribuição aqui. Mas os anjos não são seres diferentes dos homens? Desculpe a ignorância. Não são seres diferentes dos homens? Homem vira anjo? Perfeitamente.
vai virar anjo mesmo que nós não queiramos, Nereide. Os anjos já foram homens viciosos, pessoas viciosas, cujos vícios piores possíveis, eu diria ainda, foram princípio inteligente que estagiou em espécies, em protozoário, em vegetais, em animais, foi evoluindo. Deus não criou os anjos de uma forma separada. Então eu vou criar esse aqui perfeito, e esse outro espírito que vai aqui em você e no Décio, evoluído de uma certa forma, porque Deus sairia, seria, no caso, né? Deus seria injusto. Deus seria injusto. Nossos irmãos mais experientes, João fala aqui, nossos irmãos mais experientes, assim como Jesus, se podemos já sermos anjos para o homem de Neandertal. Então, justamente, ele foi o anjo, foi um homem de Neandertal. Foi até inferior. Nós seremos lá. Está na questão 540, lá Kardec conversando com os espíritos e falando sobre a evolução, e perguntou como que se processa a evolução. Lá no penúltimo parágrafo da questão 540, fala-se que o homem evolui. O homem evolui do átomo ao arcanjo, sendo que este último, ou seja, o anjo, o arcanjo, foi o átomo um dia. Então, tudo está num processo evolutivo. Kleber faz uma contribuição. Se encarnarmos sempre no seio familiar, porque há pessoas dentro da família que não apresentam simpatia. Veja bem, não se encarna sempre no meio familiar. É mais comum no meio familiar. Mas o Décio, com 1000 defeitos, ele muito orgulhoso, muito vaidoso, eu posso escolher encarnar na família do Kleber, né? Porquanto lá é uma família harmônica, lá é uma família que eu vou receber instruções, eu vou receber muito subsídio, aonde vai contribuir com a minha evolução. Posso ser uma pessoa evoluída para promover a evolução daquela família, como posso, no meu planejamento reencarnatório, encarnar para receber. Então, veja bem, toda encarnação não é fruto da mesma família. Da família familiar, não, pode ser diversas. Muito embora. Rita de Cássia, faça a seguinte participação. Kate, não se aflige por isso. Meus 2 filhos, desde pequeno, iam à evangelização e na adolescência também. Hoje são adultos e não frequentam mais. Mas a semente eu plantei. Sugira isso. Porque, na verdade, isso é muito importante, sobretudo quando as crianças não têm ainda um direcionamento correto. Você deve. Não, vamos embora, eu estou indo, vamos lá para o centro, ou vamos para a igreja católica, ou vamos para lá o culto protestante, aquilo que você vincular. O seu filho não pode escolher, não. Bom, a hora que tiver 14 anos, aí até ele já tem um amadurecimento, aí deixa que ele... não, eu não gostei disso aqui, não vou escolher... Mas até 12, 13, 14 anos, não, você tem que... meu filho, vamos embora, porque se a gente não dessa forma não fizer, o mundo faz. Vamos dar sequência aqui. O espaço para nós é muito grande. Eu estou falando aqui, você que está no Rio, você que está em Portugal, você que está na Espanha e na Inglaterra, é muito distante. Mas para o espírito é mais do que um raio. Foi colocado pela espiritualidade que eles movimentam tão rápido quanto o pensamento. Nesse exato momento aqui, eu pensei em Júpiter. Lá eu estou.
E é uma rapidez. Então, na verdade, esse espírito, o seu guia espiritual, ele pode estar a uma distância, inclusive até em outro mundo. Foi dito pela espiritualidade, respondendo a Kardec, e nele, nesse outro mundo, ele atua proativamente a seu favor. Então, não existe distância. É aquele negócio do passe, né? Passe à distância, passe virtual elevado, perfeitamente. Aqui e agora, como nós estamos pensando para o bem e no bem, falando coisas virtuosas, nós estamos recebendo passes da espiritualidade, como, de uma certa forma, também doando, dando. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo que vela. Quer dizer, assim como o pai vela o filho, o anjo de guarda tem um protegido. Porque, como nós falávamos, o não fazer nada, a ociosidade, causa infelicidade. Alegra-se, veja bem, quando o vê no caminho do bem. Ou seja, meu anjo de guarda pediu para que eu fizesse isso ou aquilo, que naturalmente, só vai me intuir e inspirar a fazer o bem, ele fica satisfeito quando eu faço. Ao contrário, sofre exasperadamente quando a pessoa, o seu protegido, despreza os conselhos. Não receei fatigar, pergunta-lhe, inquire-o, né? Faça as perguntas claras ao mesmo. O que eu devo fazer? Como eu posso proceder? Isso é correto? Isso é correto? Então, são coisas que nós devemos questionar aos nossos anjos. E seria a última tela, a qual eu não estou projetando a vocês, nós vamos falar, nesse ponto é oportuno esclarecer que os anjos, segundo o Espiritismo, não constituem seres privilegiados na criação. Olha aí, minha irmã. Então, Deus não criou seres privilegiados, porque se assim o fizesse, ele estaria sendo, não digo deselegante, desleal e injusto, porque cria o destro, essa anta cheia de vícios, e cria um anjo todo puro e já evoluído, Deus estaria sendo injusto. E, em sendo injusto, já não seria Deus. Já não seria Deus. São apenas espíritos chegados, olha, observa aí, chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude prometida felicidade. Então, aquele negócio, minha irmã, fomos criados simples, né? E ignorante no que refere ao conhecimento. Mas lá, na parte angelical, vamos chegar um dia. O anjo guardião é necessariamente um espírito evoluído? Ele tem que ser mais elevado que nós, né? Com certeza ele é mais elevado, mas ele não precisa ser um espírito dadivoso, um espírito crístico. O guia nosso, o guia protetor, já é um espírito bastante evoluído. Na escala da questão do Livro dos Espíritos 100, onde Kardec fez uma classificação, ele está como espírito feliz. Mas o anjo guardião não. Ele pode ser, aquele negócio. Eu estava tomando banho, foi a Elisa que falou? Não, foi o Felipe Soares. Eu estava tomando banho e afoguei-me. Ao afogar-me, tinha uma pessoa, um salva-vida lá. E esse salva-vida me salvou. Eu, em consequência disso, não morri. Ora, em eu salvando, eu não vou. Ele me salvou e eu não morri? Eu não vou questionar se ele fez aulas, se ele fez algum curso stricto sensu de salvamento. Então, na verdade, eu posso ter anjos guardiões, tem que ser mais, no caso, esse salva-vida, pelo menos em termos de natação, ele era melhor que eu. Tem que ser um ser, no caso, um anjo, que efetivamente vai lhe direcionar para
as coisas efetivamente certas, né? Meus irmãos, então, o nosso tempo está exaurindo. Vamos fazer uma pequena prece de encerramento e convidamos. Aqui eu quero até fazer uma solicitação. Nós hoje, esse canal aqui tem 17.500.000 visualizações, esse canal espírita. Nós somos 81.300.000 inscritos. E, na verdade, meus irmãos, nós somos 81.300.000 inscritos. Aliás, não, nós estamos com 82.200 inscritos. 17 milhões, quase 17 milhões e 400. Temos quase 2.550 vídeos, que dá uma média de visualização 6.873 por vídeo. Quase 6.900. Cada vídeo da Rede Amigo Espírita aqui, nesse canal, está dando quase. E o que eu quero? E o que eu sugiro? E o que eu lhes peço? Cadastre, inscreva, porque inscrevendo você vai receber esse vídeo, todos os vídeos dos demais colegas que aqui estão e faz preleção. Você vai receber os melhores congressos do país, preletores como Divaldo, Simão Pedro, Haroldo. Você vai receber isso tudo. Aí eu pago alguma coisa dessa? Não, não paga nada. Você inscreve, é de graça, né? E você está, de uma certa forma, ajudando a nossa rede a visualização dela junto ao YouTube, junto a esses meios. Então, muita luz, muita paz, e que a divina providência, que, sobretudo, os nossos anjos protetores, os nossos guias protetores, os anjos protetores, os espíritos familiares, os nossos espíritos simpáticos, nos ajude essa semana. Hoje é dia da bruxa, mas é dia também do Evangelho. Vamos jogar o Evangelho na nossa vida. Vamos jogar o Evangelho para dentro de você, para dentro de nós. Porque, orando, pensando no bem, fazendo as coisas desta forma, só temos a ganhar. Que tenhamos um início de semana com realizações virtuosas. Paz, luz e um beijo em vossos corações. Amo a doutrina espírita e amo essas 5 dezenas ou mais que está aqui nesse momento. Um beijo em vossos corações.